caso de se afirmar a inconstitucionalidade por omissão do artigo 13 da Lei 9.504/97, por não haver prazo de antecedência mínima para a substituição do registro de candidatura relativamente à data do pleito. Contudo, é possível e é preciso, em cada caso concreto, verificar se o lapso decorrido entre a substituição e o pleito preservou o princípio constitucional já referido, e é o princípio da soberania do voto ao qual se referiu o juiz Paulo Hamilton. O que pode ser inconstitucional em cada caso é a impossibilidade de o prazo verificado propiciar adequado conhecimento à população e, portanto, assegurar a legitimidade das eleições. Essa também é a minha preocupação. Então, minha pergunta, será que essa substituição, tendo ocorrido às 18 horas e tanto, nas vésperas da eleição, assegurou essa igualdade? Considerando que o prazo estabelecido pela lei da propaganda eleitoral antecede em meses para que o eleitor saiba quem é o candidato, quem não é o candidato. Eu acho até que o legislador não está equivocado em não estabelecer um prazo. Porque, ao estabelecer essa expressão a qualquer tempo, ele permite que um candidato que venha a falecer na véspera da eleição seja substituído. Mas não é esse o caso. É o caso de alguém que já tinha o seu registro indefinido 10 dias, 12 dias antes da eleição, que aguardou o momento 44 do segundo tempo. O que me chama a atenção é que essas substituições de candidatura sempre recaem sobre um parente, e se possível um parente homônimo, independentemente de qualquer vínculo partidário, ou carreira política. Se fosse o vice-prefeito, eu viria a situação completamente diferente. Alguém que passou por uma convenção, alguém que submeteu a campanha, alguém que o eleitorado teve conhecimento das suas propostas, das suas ideias, teve tempo de pesquisar a sua vida anterior. E, não obstante, eu perceba que esse caso tem alguma peculiaridade, pelo fato de ter havido, no primeiro momento, o deferimento dessa substituição pelo juiz eleitoral e até tenha feito essa divulgação, eu não creio que, por melhor que tenha sido tentado fazer com que essa divulgação tenha alcançado a população, tenha sido suficiente. A questão de estar fixado, eu fui votar, lógico que isso eu não posso julgar baseado na minha percepção, mas quando se chega a uma sessão de eleitoral, nós temos cartazes de tudo quanto é lado, da relação, dificilmente a gente constata um cartaz ou outro. Tempo para divulgação mediante carreata, das 18 às 22 horas, no sábado. A cidade tem condomínios fechados, nós temos eleitores analfabetos. Isso sem entrar na questão do abuso de direito. Porque o próprio candidato, posteriormente à eleição, numa matéria publicada na Folha de São Paulo, a respeito da inauguração, da reativação, porque nós temos um polo de cinema muito importante lá em Paulínia, eleito por uma manobra política, admitido na entrevista dele. E depois, nós teremos, vamos ajudar, vamos votar em 2, terá 2 prefeitos, né? Então eu concordo com a relatora, né? O fator surpresa é de extrema lealdade. Ocorre que o juiz não é legislador positivo. Sem ser legislador positivo, mas interpretando a expressão a qualquer tempo e considerando que esse a qualquer tempo foi insuficiente para dar conhecimento ao público de quem era realmente o candidato a prefeito, porque o nome dele não estava na urna, a foto dele não estava na urna, eu voto com a divergência. A discussão da causa continua. Por isso, Roberto Solimene tem a palavra. Presidente, eu sou mais moderno da casa na condição de com assento. Eu estou na casa com exame já. Então, é preciso dizer porque as pessoas, em razão da mudança do assento do doutor Cecílio Manfred, promovido desembargador semana passada, e a minha atenção, pode causar instabilidade, insegurança, como quer que seja, em razão do fato que eu peguei no meio do caminho. Mas pela qualidade de Vossa Excelência como magistrado, eu acho que não faz diferença nenhuma. Ainda me sinto mais confortável, mas é preciso não parecer só honesto, proceder como tal. Né? Então eu quero prestar minha homenagem ao desembargador Mário de Ferreira, que vou mostrar o nível, a qualidade da decisão geral, porque
enviei um cópio de CCD semana passada, que na verdade é uma aula de direito administrativo que na São Francisco não tinha. Levei para casa essa dele. Não é à toa que a desembargadora federal, a diretora da escola, a coordenadora geral, etc. Mas aqui, todo mundo fez alocuções a questões de ordem doutrinária, chamaram a atenção alguns pontos. O modelo eleitoral brasileiro, ele recai sobre pessoas, não sobre ideias. Essa é a grande discussão que a gente tem acompanhado, que é sempre fazer uma reforma política para que, acima das pessoas, sejam as ideias. Nós temos partidos muito fracos e lideranças muito fortes. E há uma prática eleitoral lastimável, coisa do passado, infelizmente, de que se tomava de assalto a administração para se compartilhar as benemerências que eventualmente ela pudesse fornecer, que é reprovado, todos reprovados, inclusive os que assim procedem, quando na oposição. Tem essa questão, o desenho eleitoral recai sobre pessoas. Temos aí uma circunstância da substituição por homônimos. Temos uma outra circunstância, 3.000 pessoas, se não analfabetas, isso não sou eu que está dizendo, advogados da comarca, que tem conhecimento do eleitorado que suscitaram, 3.000 pessoas, se não analfabetas, em termos de formação limitada. Uma renúncia às 18 horas e 13 minutos por alguém que não é inexperiente, conhece o procedimento. É um político, uma pessoa que administra ou quer administrar uma cidade importante, um polo cultural, como o doutor suscitou. Essas circunstâncias me parecem muito importantes. Com relação ao juiz legislar, eu não tenho medo disso, porque quer me parecer que as decisões judiciais, no exercício da hermenêutica, como o governador colocou, estão em acordo com o texto da Constituição. Nos cabe mesmo interpretar. Aliás, felizmente no Brasil, há judicialização eleitoral, que é um programa, um desenho que não é comum no mundo inteiro. Imagine se fossem os próprios políticos exercendo a administração do processo eleitoral. Nós estaríamos aqui talvez resolvendo esse embate de outra forma. Então, há sim judicialização, o juiz precisa sim pronunciar. Se o juiz não foi feliz, como Vossa Excelência, com sua experiência, posicionou, temos que considerar que também o trabalho dele lá na origem não deve ter sido nada tranquilo. Né? Eu também fui juiz em comarca pequena, todos aqui fomos, e é mais ou menos como apitar um Uruguai e Argentina num campo que cabe 3.000 com 50.000 pessoas. Devemos considerar essas circunstâncias. Por fim, nós vemos no tempo da ética, foi esse tempo dos gregos, da lógica, dos romanos, da vontade, da Idade Média, Cáritas, estamos na época da ética, nos tempos da ética. E quer me parecer que a Constituição não é simbólica, não é Constituição de papel. Tem aqui o artigo 14 dizendo que a soberania popular será exercida por sufrágio universal, voto direto secreto, com valor igual para todos. Nós temos um candidato aí que foi eleito e não se submeteu ao crivo, não, do eleitorado. Daí porque eu firmo com a divergência da máxima. Resta votar a juíza Clarissa de Campos Bernardo. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de comunicar a ilustre desembargadora pelo brilhantismo do seu voto, e as minhas ponderações aqui são bem mais singelas do que os pares. E aqui é um assunto que tenho pensado bastante. Votei a primeira vez um caso similar em 2008 e voltei a pensar mais vagar agora nas eleições de 2012. E aqui, senhor presidente, eu faço pequenas observações e aí eu me pergunto, no primeiro momento, essa questão a qualquer tempo. Já expus aqui num caso a semana retrasada em que fui relatora, que a qualquer tempo. O que é qualquer tempo, né? Então estamos aqui discutindo, falando que às 18 horas e 20 minutos, não sei ao certo que horário que ocorreu a substituição, não seria visto, digamos assim, como os eleitores da cidade, mas penso, e se fosse às 10 da manhã? Se não fosse uma cidade como Paulínia? Se fosse uma cidade como Cândido Mota? Né? Então a regra é a regra.
aqui o legislador colocou, eu também me causa estranheza, me causa surpresa como cidadã, mas a lei é clara. Esse assunto não é de agora que vem sendo discutido, há anos, desde o episódio de 2000, foi objeto de resolução, inclusive. E é claro que esse ano de 2011, a resolução não pontuou acerca do prazo. Então, fiz uma pesquisa e, salvo engano, em 2000 e 2004, 2002 e 2004, em razão dessa omissão que estamos discutindo aqui, as resoluções do TSE pontuaram que a substituição para cargo majoritário devia ser efetivada em até 24 horas antes do início da eleição. Então, é um assunto que vem sendo pensado, essas questões me perturbam também como cidadã, mas aqui eu realmente quero deixar consignado que, como juíza aqui, data máxima vênia a posição dos meus pares, que aqui no caso são maioria, né? Eu penso de forma diferente. Então, aqui, ainda que cause estranheza, a substituição ter ocorrido às 18 horas e 20 minutos, eu penso que a questão deve ser discutida em outra seara, em outra esfera que não a nossa aqui. E também coloco que normas que acarretam sanção dessa natureza, eu penso, a meu ver, na minha singela opinião, a interpretação tem que ser restritiva, não podendo ser estendida. Então, aqui, com essas breves palavras, consignando que há prazo para a substituição de cargo proporcional e não há para majoritário, que o TSE, em outras eleições, pontuou, nessa eleição de 2011, não há, a norma não coloca, não pontua, e a resolução também não. Então, com a devida vênia aqui, eu vou acompanhar a ilustre. Vamos para o dispositivo da tira. Esse processo eleitoral foi um pouco objetivo. Tem todo o tempo. Rapidamente, só para não ficar talvez uma dúvida, quando lia meu voto, por coincidência, eu e a desembargadora Marta Ferreira citamos esse autor. E eu falei acerca da expressão cães. Tem um motivo que eu gostaria de explicar. Eu não falei os cães. Posso falar na caravana, nos cães não. Por que disso? Porque esse autor, ele cita um exemplo que foi reproduzido pelo professor André Franco Montoro, tanto que alguns indicam a autoria do professor André Franco Montoro. O professor André Franco Montoro, nas suas aulas, costumava dizer que havia uma estação de trem, e nessa estação de trem tinha uma norma: é proibida a entrada de cães. E apareceu um sujeito com um urso querendo entrar na estação de trem. E aí o guarda, o sentinela, que tinha a finalidade de aplicar a norma, não pode entrar. E ele argumentou como não pode entrar. A norma estabelece que é proibida a entrada de cães. Eu estou com um urso, logo eu posso entrar. E aí o guarda disse: não. A finalidade da norma é que o animal não incomode os passageiros. Se um cão incomoda, o urso vai incomodar muito mais. E pouco tempo depois apareceu um cego com o seu cão guia. E o sentinela abriu a porta e deixou o cego entrar com o seu cão guia. E conclui esse autor: naquele dia foi feita justiça e o espírito da norma foi aplicado. Então, quando eu fiz referência a cães, eu fiz referência a esse exemplo, só para esclarecer. Obrigado. Aliás, nós tivemos um problema de cão-guia em Jundiaí e precisou o chefe do cartório ficar na porta da sessão eleitoral para entrar junto com o cego e o seu cão-guia, porque estavam barrando o ingresso do cão na sessão eleitoral. Então, vamos para o resultado. A rejeição das preliminares é por unanimidade. Agora, por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso pelos votos dos juízes Paulo Hamilton, Matias Coutro, Paulo Galizia e Roberto Solimene. Pois não. Por maioria de votos. Votavam
para dar provimento ao recurso à relatora, desembargadora Marta Ferreira, e à juíza Clarice Campos Bernardo, que declara também, dava um provimento para validar o registro. Redigirar o acordo o juiz Paulo Hamilton, que foi o primeiro a abrir divergência. E está proclamado o Presidente, resultado. pela ordem, ao Pois não. pedido sobre a concessão de antecipação de tutela, cite enquanto por força de decisão dessa Corte. E eu coloco a questão também agora para que os eminentes pares possam decidir. Eu concederia a tutela, porque vai haver recurso ao TSE, e o TSE poderá, na eventualidade, isso deve ocorrer brevemente, ele tomar, então seria diplomado subjudice, eu coloco à disposição dos meus eminentes pares. Vou colher os votos. Juiz Paulo Hamilton, já que Vossa Excelência abriu a divergência, a questão da diplomação. O presidente rejeita a tutela, fundamento no artigo 257 do Código Eleitoral. Então, não ocorrerá diplomação. E ainda? Ainda. Não. Pelo voto dele. Estou entendendo. Primeiro, estou entendendo o voto dele. Juíza Clarissa pode votar. Eu quero só um esclarecimento. Por que eu estou colocando essa questão plenária? Pelas reiteradas decisões do TSE favorável.